Olá, queridos alunos, voltamos aqui no nosso curso de Direito Previdenciário com o objetivo de prepará-los para o concurso do INSS. Final da aula passada falávamos sobre a questão da origem e evolução da Previdência Social no Brasil. E dissemos que o marco inicial da Previdência Social no Brasil foi a Lei Eloy Chaves. É assim que a maioria da doutrina entende que o marco inicial da Previdência Social no Brasil foi a Lei Eloy Chaves. Então vamos falar um pouco aqui da Lei Eloy Chaves. O que você vê aí na tela do seu computador é exatamente o texto da Lei Eloy Chaves, direto do site do Planalto, o site do governo federal, né? Inclusive, eu aproveito aqui essa aula, o início dessa aula, para mostrar onde você deve consultar aquela legislação. Lembra no início da aula passada, nós falamos aqui sobre essa legislação aqui, né? E aí, professor, como é que eu obtenho essa legislação? Eu tenho que comprar um vadimeco para obter toda essa legislação? Bem, se quiser gastar dinheiro, pode até comprar um vadimeco. Mas não precisa, você pode ir direto no site www.planalto.gov.br. Aí quando você chegar lá nesse site www.planalto.gov.br, você clica em legislação. Aí você diz lá, você quer lei ordinária, lei complementar, constituição, decreto. Outra forma aqui, ó, bem fácil, porque a legislação previdenciária que interessa pra gente já está toda selecionadazinha, é aqui nesse site aqui, ó, www.ugogois.com.br. Isso aí aqui do meio do BR, tá vendo aí, ó? www.ugogois.com.br é o meu site, o meu blog. Vejam aqui, vamos dar uma passadinha lá no meu blog. Vejam aqui, ó. Você entra lá no meu blog e clica no íconezinho que tem o nome legislação. Olha lá, meu blog aqui, ó. Aí você desce aqui, vejam aqui, ó. Eu estou passando a setinha em cima aqui, ó. Tem um nome aqui, legislação, tá vendo? Aqui o nome legislação. Você clica aqui, aí você vem exatamente para essa página aqui, ó, onde tem toda a legislação previdenciária. Aí aqui, presta atenção, você clicando aqui, por exemplo, na Lei 8.212, para onde é que você vai? Você vai para a Lei 8.212 lá no site do Planalto, tá legal? É o melhor local para você obter a legislação atualizada, esse site do Planalto aqui. Eles são bem rigorosos na atualização dessa legislação. Não existe nenhum outro site que você encontre a legislação federal tão atualizada como nesse site aqui. Né? Eu sou velho nesse negócio, já faz, sei lá, bem uns 20 anos que eu consulto a legislação por esse site. Eu recomendo. E o melhor, é 0800, né? É grátis, não paga nada. Então não gaste dinheiro comprando vadimeco, aqueles livrão bem grossos que vem todas as leis, mas elas desatualizam e você perde o livrão e perde o dinheiro. Aqui não, aqui está tudo atualizado. Aí vá lá direto no meu blog e clique nesse retângulozinho aqui de baixo, que tem o nome legislação, você obtém aí tudo, né? Aí aqui, nós estávamos aqui na Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves aqui direto do site do Planalto. Vejam, tem lei antiga também lá, não é só lei nova não. Vejam, a Lei Eloy Chaves é de 1923. É uma lei que já tem 95 anos. Aí está ali. O que é que fez a Lei Eloy Chaves? Aqui no artigo 1º da Lei Eloy Chaves, dá para a gente ver de que é que ela trata. Ó. Artigo 1º da Lei Eloy Chaves, aqui, ó, fica creada. Creada, professor, está errado.
Não está errado não, porque naquele tempo, lá em 1923, era assim que escrevia. Não era criada, era creada. Isso. A língua foi evoluindo ou involuindo, eu não sei se evoluiu ou se involuiu. Eu sei que mudou ao longo do tempo. Aí vejam, o que é que fica creada? Fica creada em cada uma das empresas. Epa, professor, tá errado. Empresa tá com Z. Não, naquele tempo escrevia com Z. E eu acho que era melhor com Z, né? Porque o som ZA era para ser Z. Aí mudaram e aí passaram a escrever com S. Mas era melhor do jeito que era antes. Fica creada em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país. Ó, país era com Z também no final. Uma caixa de aposentadorias e pensões para os respectivos empregados. Então, o que é que a Lei Eloy Chaves fez? Fez isso aqui, ó, que está dito aqui. Ela criou, a Lei Eloy Chaves, ela criou as CAPES. O que é CAPES? Caixa de Aposentadorias e Pensões. Ela criou as CAPES para quem? Para todos os trabalhadores brasileiros? Não! Foi só para os ferroviários. Não foi para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, não. Foi só para os ferroviários. O que é que a Lei Eloy Chaves fez? Criou as caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. Aí você diz, e por que está no plural, CAPS? Se foi só para os ferroviários, não foi só uma, não, não. Porque as CAPES, elas eram organizadas por empresas. Então, naquele tempo, tinha muitas empresas ferroviárias. Então, cada empresa ferroviária tinha a sua caixa de aposentadorias e pensões que iria beneficiar os seus empregados. Voltemos lá para o texto da Lei Eloy Chaves, né? Então, fica criada em cada uma das empresas de estradas de ferro, em cada uma das empresas de estradas de ferro. Tinham muitas empresas de estradas de ferro. Então, em cada empresa de estradas de ferro, foi criada uma caixa de aposentadorias e pensões. Então, aqui é importante você anotar aí na sua caderneta que isso é importante. As CAPES eram organizadas por empresas. Então, as primeiras instituições previdenciárias existentes no Brasil, como é que se chamavam? CAPES. Caixas de Aposentadorias e Pensões. Quando é que foi criada a primeira? Foi lá dia 24 de janeiro de 1923, pela Lei Eloy Chaves. Né? Por que chama essa lei de Eloy Chaves, professor? Porque aí está escrito decreto número 4.682. Por que se chama Lei Eloy Chaves? É porque Eloy Chaves era um deputado federal, paulista. Ele era deputado pelo estado de São Paulo. Então foi ele quem apresentou o projeto. Na verdade, isso é um decreto legislativo. Aí ela apresentou lá na Câmara dos Deputados esse projeto para criar essa caixa de aposentadorias e pensões para os ferroviários. E certamente ele batalhou muito para o seu projeto ser aprovado. Então, por isso que a lei ganhou assim um apelido. Na verdade, ela é o decreto legislativo número 4.682, mas o apelido dela é Lei Eloy Chaves. Beleza? Às vezes acontece isso, né? Por exemplo, antigamente tinha uma lei aqui que tratava de esportes, aí ela ficou conhecida como Lei Pelé, porque na época Pelé era ministro dos esportes e ele batalhou lá junto do Congresso para aprovar essa lei e tal. Aí deram o apelido na lei de Lei Pelé. Aí essa aqui também, ela ganhou esse apelido aí, de Lei Eloy Chaves, porque Eloy Chaves era o deputado federal que apresentou o projeto, batalhou para que o projeto fosse aprovado. Aí a lei ganhou o apelido do nome dele. Mas a Lei Eloy Chaves criou as caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários, só para os ferroviários. E em cada empresa, ó, em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes do país, ficou criada uma CAPES, uma Caixa de Aposentadoria e Pensões. Aqui não era só para os empregados assim efetivos.
Aqui também eram considerados empregados tanto os operários permanentes, como aqueles que tinham mais de 6 meses de serviço contínuo. Até os diaristas, né? Os operários diaristas também, que trabalhavam nessas estradas de ferro, os operários diaristas também se beneficiaram, desde que eles já tivessem mais de 6 meses trabalhando. Aí vejam que aqui a Lei Eloy Chaves, ela é considerada como marco inicial da Previdência Social, porque é a Lei Eloy Chaves que realmente criou um sistema previdenciário. Porque um sistema previdenciário pressupõe não só concessão de benefício, pressupõe também que alguém esteja contribuindo para criar um fundo, para que aquele fundo tenha dinheiro para pagar os benefícios. Até porque dinheiro não nasce em pé de árvore, né? Se vão pagar benefício previdenciário para alguém, esse dinheiro está saindo de algum lugar. Aí um sistema previdenciário, ele pressupõe isso. Primeiro se contribui, passa um tempão a pessoa contribuindo. Depois é que vai receber os benefícios que o sistema previdenciário concede, né? Por exemplo, eu já faz mais de 30 anos que eu só faço contribuir para a Previdência. Eu nunca recebi um benefício sequer da Previdência Social. Só faço todo mês, já há 30 anos, contribuo. Eu espero que um dia eu chegue a me aposentar, pelo menos, né? Tomara, se não mudar tantas leis, eu acho que um dia eu me aposento. Mas, por enquanto, eu só fiz contribuir. Já faz mais de 30 anos que eu contribuo. Agora, é assim. Previdência é isso. Primeiro você contribui. Aí depois é que você vai receber o benefício. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, ó. Vamos voltar para aqui para você entender direitinho como é que a coisa funciona e como pode aparecer alguma pegadinha lá na prova para lhe confundir. Bom, até agora a gente disse que a Previdência, a Lei Eloy Chaves, é considerada pela doutrina como o marco inicial da Previdência Social. Agora imagine se lá na prova aparecer a seguinte questão. A Lei Eloy Chaves foi a primeira norma jurídica a tratar de assunto previdenciário no Brasil. E aí? Será que essa questão estaria certa ou errada? Imagina aquelas questões, imagine que a prova seja feita pelo CESP e o UNB. As provas do CESP e o UNB, normalmente é de marcar certo ou errado. Então ele traz uma afirmativa como essa que eu acabei de dizer aqui e manda você marcar certo ou errado. E essa afirmativa que eu acabei de dizer aqui, estaria certo ou errado? Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Eu disse assim, ó. A Lei Eloy Chaves foi a primeira norma jurídica a tratar de assuntos previdenciários no Brasil. Certo ou errado? Resposta, errado. Tá errado, não tá certo não. Ah, professor, você não acabou de dizer que ela é o marco inicial da Previdência no Brasil? E como é que tá errado? Bem, como diria aquela nobre filósofa brasileira chamada Carla Pérez, ela diz assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso? Isso, eu concordo. Isso tá. Um pensamento filosófico, eu concordo, é esse. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Concordo plenamente. Então, uma coisa é você dizer que a Lei Eloy Chaves é o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Outra coisa é você dizer que ela foi a primeira norma jurídica a tratar de assunto previdenciário no Brasil. Essa segunda afirmativa está errada. Por quê? Porque antes da Lei Eloy Chaves, já existiam várias leis que tratavam de assuntos previdenciários. Por exemplo, lá em 1919, vejam, a Lei Eloy Chaves é de 1923. Então, 4 anos antes, lá em 1919, já tinha uma lei tratando de seguro de acidente de trabalho. Seguro de acidente de trabalho é um assunto previdenciário. Por quê? Porque seguro de acidente de trabalho significa o seguinte,
as empresas têm que pagar um seguro, uma contribuição previdenciária todo mês. Para quê? Se algum dos seus empregados sofreu um acidente de trabalho, aí aquele fundo que foi criado com aquelas contribuições será usado para pagar um benefício ao trabalhador acidentado. Então isso é previdência social. Então desde 1919 que já existe seguro de acidente de trabalho no Brasil. Então vejam, antes da lei Eloy Chaves, já tinha lei tratando de assuntos previdenciários. Olha, antes da lei Eloy Chaves, já existia no Brasil lei tratando de aposentadoria de professor, já tinha lei tratando de aposentadoria dos funcionários dos Correios, tinha. Já tinha lei tratando de aposentadoria de servidor público, tudo isso já existia antes da lei Eloy Chaves. Aí você diz, então, professor, por que que esses doutrinadores afirmam que a lei Eloy Chaves é o marco inicial da Previdência Social no Brasil? É porque, a partir da lei Eloy Chaves, é que podemos dizer que passou a existir um verdadeiro sistema previdenciário organizado. Ou seja, com contribuições. Observem, voltemos aqui para o texto da lei Eloy Chaves. Observem, formarão os fundos. Olha aqui, ó, artigo 3º da lei Eloy Chaves. Formarão os fundos da Caixa. Que Caixa? As caixas de aposentadorias e pensões. O que é que formarão esses fundos? Vejam, contribuição mensal dos empregados, correspondente a 3% dos seus vencimentos. Vejam, os empregados ferroviários passaram a ter que contribuir para essas CAPs, para formar esse fundo, para garantir no futuro a aposentadoria deles. Contribuição anual da empresa, correspondente a 1% de sua renda bruta. Vejam, os empregados contribuíam e as empresas também contribuíam. Então, a partir daí passou a existir um verdadeiro sistema previdenciário. Então, é por isso que a doutrina considera a lei Eloy Chaves como marco inicial da Previdência. Agora, cuidado na prova, por favor. Se lá na prova disser que a lei Eloy Chaves foi a primeira norma jurídica a tratar de Previdência no Brasil, você diz que está errado. Por quê? Porque antes já tinha lei tratando de seguro de acidente de trabalho, de aposentadoria de professor, aposentadoria de funcionário de correio, aposentadoria de servidor público, e aposentadoria é um assunto previdenciário. Lógico que é. Entendeu? Então não foi a primeira norma, não foi a primeira lei a tratar de assunto previdenciário. Mas é o marco inicial porque criou um sistema previdenciário. E aí, professor, o pessoal contribuía aí nessa lei Eloy Chaves, mas tinha direito a receber o quê? Ó, lá no artigo 9º da lei Eloy Chaves, vai dizer que o pessoal, os empregados ferroviários, né? Porque aqui não era para os ferroviários, a lei Eloy Chaves era. Os empregados ferroviários, eles vão ter direito a receber o quê, professor? Socorros médicos, medicamentos, aposentadoria, pensão por morte para os seus herdeiros. Quando o empregado morria, os herdeiros, que hoje a gente chama dependente, mas naquele tempo a lei Eloy Chaves chamava herdeiro. Os herdeiros vão ter direito à pensão. É isso? E que aposentadoria eles tinham direito, professor? Naquele tempo, no tempo da lei Eloy Chaves, eram duas aposentadorias. Era uma que se chamava ordinária e a outra por invalidez. Essa aposentadoria que naquele tempo eles chamavam ordinária era o que a gente hoje chama de aposentadoria por tempo de contribuição, né? Naquele tempo, eles chamavam aposentadoria ordinária, né? Porque naquele tempo também eles escreviam empresa com Z, não é isso? Eles, em vez de dizer fica criada, eles diziam fica creada, né? Pronto, e aí os nomes dos benefícios eram diferentes também do nome dos benefícios que a gente tem hoje, né? Beleza? Então, sacou? A lei Eloy Chaves é o marco inicial da Previdência Social do Brasil? É a primeira norma jurídica a tratar de assunto previdenciário? Não, antes já tinham outras, né? Aí, vejam, isso cai nas provas, cai. Se está no programa, cai na prova. Vejam uma questão aqui.
que trata dela? Concurso do INSS de 2016. Caiu uma questão falando sobre a Lei Eloy Chaves. Aí disse assim, ó, a Lei Eloy Chaves, tá vendo? Você pensa que não cai na prova, mas cai. A Lei Eloy Chaves que criou... Ah, professor, não criou não, creou. Não, mas pode chamar de criou também aqui, não tem problema não. A Lei Eloy Chaves que criou em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no Brasil uma caixa de aposentadorias e pensões. Até agora está certo, né? Porque aqui, por enquanto, está dizendo que a Lei Eloy Chaves criou em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no país uma caixa de aposentadorias e pensões para os respectivos empregados. Até agora, beleza. Aí vejam, estava indo tão certinho, aí no final botou tudo a perder. Olha, aí a afirmativa disse, foi o primeiro ato normativo a tratar de seguridade social no Brasil. Não, isso aí está errado. Não foi o primeiro, não. Não foi o primeiro a nem tratar de previdência, porque aqui vejam que eles usaram o nome Seguridade Social. Naquele tempo da Lei Eloy Chaves, não existia esse conceito de seguridade social que a gente tem hoje, não. Esse conceito de seguridade social que nós vamos estudar detalhadamente, eu prometo a vocês, ele foi criado, sabe quando? Em 1988, pela atual Constituição Federal. Foi a Constituição Federal que inventou esse conceito de seguridade social. Provavelmente copiado de algum país, né? Porque o Brasil adora copiar as coisas dos outros países. Mas antes da Constituição de 1988 não existia esse conceito amplo de seguridade social. Antes a gente falava só previdência social mesmo, né? Ao longo das aulas vocês vão entender direitinho a diferença de seguridade social e previdência social. Mas aqui, mesmo que em vez de seguridade social eles tivessem colocado aqui previdência social, ainda assim, ainda estaria errada a questão. Por quê? Porque a Lei Eloy Chaves não foi o primeiro ato normativo a tratar de previdência social, não. Como eu falei aqui, antes da Lei Eloy Chaves já existia lei que tratava de seguro acidente de trabalho, lei que tratava de aposentadoria de professor, aposentadoria de funcionário de correio, aposentadoria de servidor público. Agora, Lei Eloy Chaves, é considerada pela doutrina como o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Mas vamos lá. Vamos falar de outras coisas agora, né? Sobre a Lei Eloy Chaves, é importante você voltar a anotar na caderneta. Elas eram organizadas por empresas, tá legal? Cada empresa tinha a sua. Aí vejam, a Lei Eloy Chaves é de 1923, né? Criou a escape somente para os ferroviários. Aí quando foi no ano de 1926, teve um decreto aí, o decreto 5.109. O que é que esse decreto fez? Ele estendeu os benefícios da Lei Eloy Chaves para os portuários e marítimos. Até então, eram só os ferroviários que tinham direito a escapes. Mas a partir de 1926, com o decreto legislativo número 5.109, os trabalhadores portuários e marítimos também tiveram direito às suas CAPs, que são as caixas de aposentadorias e pensões. Aí no ano de 1928, com o advento do decreto número 5.485, os trabalhadores das empresas de telegráficos, os telegráficos e os radiotelegráficos também foram abrangidos pelo regime da Lei Eloy Chaves. Aí esses trabalhadores das empresas de serviços telegráficos e radiotelegráficos também passaram a ter direito às caixas de aposentadorias e pensões. Aí veja, a Previdência vai evoluindo no Brasil. A cada dia que passa, mais trabalhadores vão tendo direito à Previdência Social. No ano de 1930,
Com o advento do decreto 19.497, foram instituídas as CAPs, as caixas de aposentadorias e pensões para os empregados de serviço de força, luz e bombes. Força e luz é a mesma coisa que energia, né? É como hoje as empresas de energia elétrica, né? Aqui em Pernambuco é a CELP, lá no Rio Grande do Norte é a COSERN. Eu só sei desses dois, porque é os dois estados que eu morei, tá bom? Nos outros estados eu não sei como é o nome, não. Cada um vê como é o nome. Até hoje só morei em 2 estados. Rio Grande do Norte, aí lá é COSERN, Companhia de Serviços Energéticos do Rio Grande do Norte. Aqui em Pernambuco é CELP, é Companhia de Eletricidade de Pernambuco, coisa assim. Então, esses trabalhadores empregados nas empresas que prestavam serviço de força, luz e bombes, também, no ano de 1930, passaram a ter direito às caixas de aposentadorias e pensões. Beleza? Tranquilo. Está evoluindo aí a Previdência Social. No seu juízo, ela também está evoluindo. Beleza. Vamos para frente, que atrás vem gente. Vamos para lá. Aí, vejam o que aconteceu em 1933. Vejam. 10 anos depois, né? 10 anos depois de quê, professor? 10 anos depois da Lei Eloy Chaves. Porque a Lei Eloy Chaves é de 1923. Aí, 10 anos depois, é o ano de 1933. Aí, o que é que aconteceu, professor, no ano de 1933? Em 1983 foram criados os IAPs. O que é IAP, professor? Instituto de Aposentadorias e Pensões. CAPS é Caixas de Aposentadorias e Pensões. E IAPs são os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Como aconteceu isso, professor? Foi o seguinte, os IAPs, eles tiveram o objetivo de efetuar a unificação das CAPs. Então, vamos lá aqui, ó, enquanto as CAPs eram organizadas por empresas, cada empresa tinha sua caixa de aposentadorias e pensões, os IAPs eram organizados por categorias profissionais. Beleza? Então, um IAP, ele aglutinava uma quantidade de trabalhador bem maior do que uma caixa de aposentadorias e pensões. Porque cada uma das caixas de aposentadorias e pensões reuniam os empregados de uma determinada empresa. E aqui, os IAPs reúnem os trabalhadores de toda uma categoria profissional. Beleza? E outra coisa, a partir de 1933, é que a gente pode dizer que o Estado brasileiro passou a administrar a Previdência. Porque no tempo das CAPs, cada uma daquelas caixas de aposentadorias e pensões eram administradas por conselhos formados dentro da própria empresa, né? Com representante da empresa, representante dos trabalhadores. Não, as CAPs não eram administradas pelo governo. O governo apenas elaborava a lei que ia reger as CAPs, como, por exemplo, a Lei Eloy Chaves, aqueles vários outros decretos que estenderam os direitos da Lei Eloy Chaves para outras categorias profissionais. Agora, a partir dos IAPs, o governo passou, ele próprio, a administrar a Previdência. Porque esses IAPs eram autarquias federais. E tinham vários. Era um IAP para cada categoria profissional. Por exemplo, o primeiro IAP a ser criado no Brasil foi o IAPM, que é Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. Foi criado exatamente em 1933.
o IAPM, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. Então, o IAPM era uma autarquia federal. Aí tinham várias outras, né? IAPC, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, IAPB, dos bancários, IAPI, dos industriários. Então, cada um desses IAPs era uma autarquia federal. Posteriormente, nós vamos ver na próxima aula que esses IAPs foram unificados posteriormente em um instituto só, posteriormente, que foi o INPS. Mas isso nós veremos logo no início da próxima aula. Até lá, meus queridos amigos e amigas.